Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com todo o coração, obedientes à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos rezar como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E para bem assimilarmos o ensinamento de hoje, vamos pedir ao Espírito Santo o seu dom, a sua graça. Nos consagremos ao Espírito Santo. Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus, ao vosso dispor coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai: a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração, eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do seu amor. Dai-me o que não sei nem ouso pedir. Tirai de mim o que não consigo ou não quero vos dar. Com toda liberdade fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava do Senhor. Tudo isso vos peço e espero para o bem da Santa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome de Jesus. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer. Meus queridos amigos, irmãos, filhos da nossa amada comunidade católica Nova Aliança, desejo a todos a paz e a alegria do Senhor ressuscitado. Hoje é dia 27 de maio de 2022. Antes de entrar no ensinamento desta parte do Pai Nosso que estais nos céus, eu quero pedir a vocês que não deixem de dar o seu gostei logo abaixo deste vídeo ou a sugestão para melhorarmos. Depois eu pediria também que vocês fizessem algum pequeno comentário aonde está o espaço próprio para isso, né? Coloca lá o que você captou num primeiro momento disto que o Espírito Santo vai colocar para nós agora. E depois, a coisa mais importante, queira fazer o bem conosco, queira evangelizar conosco, queira levar as pessoas a ouvirem o que você acha que está fazendo bem para você.
De que maneira você vai fazer isso? Partilhando. Use o WhatsApp, o Telegram, o seu Instagram, e-mails, o que você tiver à sua mão, né? Nos seus grupos de amigos e familiares, para pessoas individuais que você sabe que aquela palavrinha poderia ajudar, né? Não podemos deixar passar nenhuma oportunidade para fazermos o bem, como Jesus, que passou fazendo o bem. Eu gostaria, então, nesse segundo momento, até agora foram as orações iniciais, a acolhida, né? Vamos deixar o nosso vídeo disponível para você, né, voltar a ele, refletir, remoer um pouquinho. E depois passamos, então, para a segunda parte, que é a nossa formação. Eu sempre estarei, em primeiro lugar, comentando algum pontinho do Catecismo do Vaticano II, ou alguma coisa que eu leio, né, que eu aprofundo, que eu estudo, sobre o assunto fundamental deste ano e que está sendo de uma riqueza enorme para a nossa comunidade, pelo menos para a minha vida, está sendo muito boa. Nossos grupos de partilha, os pastores aqui falam, né, que estão muito ricos. E eu fico muito feliz com isso, agradecida a Deus por esse grande dom. Então, hoje eu queria trazer uma frasezinha. O parágrafo é bem longo, mas quando as coisas ficam longas demais, a gente acaba perdendo o foco, né? Fica difícil da gente entender. Eu queria trazer para vocês uma frase de um monge, o Abá Isaac, que foi conversando com São João Cassiano, um monge do século IV, final do século IV, começo do século V. Portanto, aqueles monges têm muito para nos ensinar. Graças a Deus, temos também uma tradição riquíssima sobre este lado fundamental da vida cristã, que é a oração. Nós temos também uma doutrina sobre a oração, ensinamentos muito ricos, principalmente da Sagrada Escritura, claro, mas dos primeiros séculos do cristianismo. Então, este Abá Isaac diz assim que a perfeição do coração tende para uma contínua e ininterrupta perseverança na oração. Vamos lá. Vocês devem estar se lembrando, como eu me lembrei agora, de uma recomendação que Jesus nos faz. Sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Sede santos, como Deus é santo, como nosso Pai é santo. Santo é perfeição, é justo, justiça, tudo está falando de santidade. Comentando um pouquinho o Abá Isaac, nós, cristãos, católicos, estamos falando sobretudo para católicos, para cristãos e para todos os que tiverem boa vontade, né? Aos homens de boa vontade. A nossa vida cristã é centrada na pessoa de Jesus Cristo, aquele que padeceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e enviou de lá o Espírito Santo para continuar esta presença de Cristo na história da Igreja. Os que fazem parte deste corpo de Cristo, que é a Igreja,
tem que ter uma aspiração, um desejo no coração, o desejo de crescer na santidade. Tudo é graça de Deus. Ninguém se salva por seu próprio esforço. Ninguém se santifica, por mais boa vontade que tenha. Ninguém se santifica por si mesmo. Todos nós precisamos e nos abrimos incondicionalmente ao agir de Deus em nós. O primeiro passo sempre será de Deus. E nós sempre prestaremos a nossa adesão às inspirações que Deus põe em nós pelo Espírito Santo. Então, todos nós, todo ser humano, tem uma tendência natural de crescer na perfeição. Ninguém é satisfeito com o ponto em que chegou a sua vida. E não estou falando só no campo da fé, não. Estou falando no campo humano mesmo. Se não fosse assim, nós ainda estaríamos morando nas cavernas, né? Então, para nós, cristãos católicos, aquele que se empenha, se esforça por ser, cada momento, um pouco melhor, um pouco mais santo do que foi momentos atrás, tem uma arma poderosa a seu favor. Mas tem que acionar essa arma, né? Essa arma é a oração. E quanto mais ela for perseverantemente, contínua e ininterrupta ao longo do nosso dia, tanto mais rapidamente o nosso esforço será coroado pela graça de Deus, que nos dará, de novo, um impulso maior para um novo esforço. Parece que eu estou repetindo as coisas, mas não estou não, presta atenção. O que é essa oração contínua e ininterrupta? É a oração do coração. Aquela oração que nós aprendemos há muitos anos atrás, que consiste em repetir o santo nome, o nome de Jesus, continuamente, ininterruptamente, mesmo quando estamos estudando, quando estamos rezando a liturgia das horas, quando estamos atendendo uma pessoa em que precisamos prestar atenção no que ela fala, estamos todos, assim, devotados àquele serviço da caridade, de prestar ouvidos, né, às pessoas que precisam tanto de aconselhamento, de oração. Mesmo quando a nossa mente tem que estar ali voltada para responder um e-mail, para dar uma resposta em qualquer rede social. Por exemplo, aqui, enquanto estou falando com vocês, algo em mim reverbera a minha oração contínua, o nome sagrado, o nome santo, o nome acima de todo nome, né? Que é o nome de Jesus. Em segundo lugar, entro agora no assunto. No começo do Pai Nosso, nós chamamos a Deus de Pai, Pai Nosso, já falamos sobre o nosso também. E o que estais nos céus? Pai Nosso, que estais nos céus. O vídeo passado fez um comentário através de um resumo que eu tentei fazer
do Catecismo de Trento sobre este ponto do Pai Nosso. Hoje nós vamos refletir também, resumidamente, Santo Tomás de Aquino. Algumas colocações, algumas citações que este grande santo, maravilhoso, que ele interceda por nós ao longo deste ano, né, sobre oração. Santo Tomás diz o seguinte: muitos disseram que Deus, pelo fato de estar tão alto, não cuida das coisas humanas. Vocês já ouviram alguma pessoa dizer assim: ah, Deus está muito ocupado com outras coisas, não está dando bola para o que eu estou pedindo? Vocês já ouviram falas, né, dizendo sobre o Deus do Antigo Testamento, o Deus do medo, o Deus distante, um Deus que inatingível, né? Deus é tudo isso mesmo. Deus é outra coisa, né? Deus é outro, é o ser por excelência, né? Único. Então, dificilmente nós poderíamos ter acesso a Deus, mas ele se fez acessível. Ele veio até nós, no seu Filho Jesus. E embora realmente Deus seja o infinitamente outro, no entanto, ele se compraz em estar não só perto de nós, mas estar intimamente presente em nós. De tal maneira que a nossa oração se reveste, a verdadeira oração, se reveste de uma familiaridade com Deus, que, embora esteja nos céus, faz em nós a sua morada. Então, existe um segredinho de Deus aí, né? Um mistério de Deus. O Salmo 145, versículo 18, diz assim: é um ensinamento. O Senhor se aproxima dos que o invocam, daqueles que o invocam com sinceridade. O Antigo Testamento só chegou até aí. Um Deus que se faz próximo, né? Por exemplo, se fez próximo de Adão e Eva no paraíso. À brisa da tarde, Deus descia para estar com eles, né? O livro da sabedoria fala muito isso. Os profetas são testemunhas eloquentes de como Deus se manifestava a eles, se fazia próximo deles. E por isso o salmista ainda diz: o Senhor se aproxima dos que o invocam. Mas Jesus vai dizer que o reino de Deus está dentro de nós. E aonde é o reino de Deus, ali está Deus. Jesus instituiu a Sagrada Eucaristia para estar conosco. Se fez alimento para viver em nós. Por isso, quando nós invocamos a Deus, o chamamos de Pai, ele se faz presente. Eis-me aqui. O que é que você precisa? O que você quer? E aí a gente precisa ter uma certa hierarquia nos pedidos que nós vamos falar a Deus, né? Pedir para Deus. Mas guardem bem isso.
vocês vão encontrar uma novidade, como eu encontrei. Uma curiosidade. Eu até pulei esse pedacinho aqui no nosso script. Quando eu preparava esse ensinamento, de uma forma muito simples, do meu tamanho, né, gente? Eu percebi que no nosso catecismo amarelinho, no ponto 2769, o Pai Nosso diz: Pai Nosso que estais nos céus, plural. Mas no 2794, na hora de comentar exatamente isso que eu estou falando com vocês, ele põe um subtítulo que estais no céu. Uma curiosidade. Não vamos nos distrair com isso. Mas o que está no texto do Pai Nosso, no catecismo, é nos céus. Nós temos dois motivos muito fortes para confiarmos neste que nós chamamos de Pai e que é nosso e que está nos céus. Nós temos dois motivos para confiarmos naquele que não só está próximo, ele está em nós. Nós católicos temos um privilégio muito grande, porque quando Jesus fala eu e o Pai somos um, e fala também quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu e o Pai viremos a ele, nele faremos nossa morada. Olha que maravilha. A primeira razão de nós confiarmos que Deus está próximo e quer estar próximo, dentro, conosco, é Jesus que nos garante. Quando ele ensina no Mateus, no Sermão da Montanha, sobre a oração, no versículo 6 de Mateus 6, ele diz: quando vocês forem rezar, entrem no seu quarto, quer dizer, entrem no seu coração. E ali falem ao Pai que está nos céus, que está em você. Vejam, quando nós falamos, Pai nosso que estais nos céus, nós estamos apelando para uma coisa muito importante. Uma pessoa que vive a santidade crescente, ali Deus está. Onde o amor e a caridade, Deus ali está. Santidade é viver o amor crescente por Deus e pelos outros, pelo próximo. Deus ali está. Então a gente pode dizer que os céus, onde o Pai Nosso está, é o coração dos santos. Próximo. É o seu coração. E por isso a nossa igreja nos dá o segundo motivo de confiarmos em Deus. Nós podemos contar com o patrocínio, a ajuda dos santos, daqueles que já viveram antes de nós e que fizeram da sua vida uma escada para o céu, degrau por degrau. Dia a dia, momento a momento, prestando atenção nos sinais de Deus, aderindo com a sua vontade
as inspirações do alto, fazendo com que a sua vida se configure cada vez mais com a pessoa de Jesus. Claro que isso tudo não seria possível se não fosse o primeiro passo em direção a nós, derramando sobre nós a sua graça. É o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que move a nossa vontade em direção a Deus. É o Espírito Santo que nos alerta sobre os perigos, sobre os leões que circulam em nosso redor, procurando nos fazer cair na tentação. Essa será mais uma outra parte do Pai Nosso que tem que ser muito caprichado, né? Caprichada. São Tomás nos faz lembrar a carta de São Tiago, no capítulo 5, último capítulo, versículo 16. Escreve assim esse amigo de Jesus, né? O apóstolo Tiago. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Ora, se existe a intercessão entre nós vivos, quem já não pediu para outra pessoa, reze por mim. Aproveito para pedir para vocês, rezem por mim. E eu rezo por vocês também. Qual é o filho que não pede, mãe, reza para mim? Qual é a mãe que não pede para os filhos? Rezem pela mamãe, pelo papai. Por que não podemos ser intercessores? Porque só Jesus é o intercessor, é o único intercessor. Mas ele quis dividir conosco. Ele quis dividir conosco essa prerrogativa. Ele quis nos associar ao poder da única intercessão, que é ele. Nós somos pedras vivas, não é? São Pedro não fala? Nós sois pedras vivas na construção da igreja. E, no entanto, sobre esta pedra, uma única pedra, então que pedras somos nós? Coparticipantes. Nós podemos, então, confiar em Deus, que está nos céus, e, portanto, está dentro daqueles que estão empenhados em corresponder à ação do Espírito Santo que nos santifica. Está perto de nós, está em nós. Mas quando nós falamos em céus ou céu, nós também pensamos nos bens eternos. Não só nos bens não só nos bens eternos espirituais, mas nos bens dessa terra. Porque os céus, na Bíblia, significa tudo o que Deus criou, nos céus e na terra. Né? Então, tudo é criação de Deus, tudo é céu de Deus. Mas o nosso desejo há de priorizar, o nosso desejo há de ser priorizado. Jesus foi que nos ensinou e disse, olha, quando vocês rezarem, não, mas prestem atenção, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então existe uma prioridade. Buscar em primeiro lugar as coisas do alto. O resto vos será dado como acréscimo. Procure em primeiro lugar os bens espirituais, os bens dos céus. Depois, vocês podem pedir as coisas aqui de baixo,
e elas serão dadas como acréscimo. Então, o nosso desejo pelas coisas do alto tem que ser crescente. Por quê? Porque quanto mais eu rezar, quanto mais eu buscar essa intimidade com Deus, mais eu vou deixando de ser atraída pela materialidade dessa vida, desta terra. E o Espírito Santo vai nos tornando mais espirituais. Então, o nosso desejo de um encontro com o nosso Pai, que está nos céus, é um desejo pela herança que nos é dada. Vejam o que São Paulo escreve aos Colossenses, no 3º capítulo, versículo 1. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, isto é, se vocês morreram para o pecado e renasceram, ou nas águas do batismo, ou no sacramento da penitência, da confissão, se, portanto, ressuscitastes com Cristo, se vocês saíram da vida velha e passaram a viver a vida nova, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima. Afeição significa apego, um desejo veemente. O apóstolo diz, apegai-vos às coisas lá de cima, do alto, né? Dos céus, e não às da terra. Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós não vemos ainda como é que é a operacionalização desta vida escondida com Cristo em Deus. Eu creio que é assim, mas eu não sei como. Na medida em que nós vamos usando dos meios, dos bens desta vida terrena, tanto quanto me favorecem para crescer na santidade, mais eu vou sentindo, mais eu vou criando um espaço interior no meu coração para o reinado de Jesus em mim. É isto que vai melhorar o mundo, gente. É a ação da graça que encontra um espaço dentro de mim. Todos os dias um pouquinho mais. Uma segunda citação que Santo Tomás nos indica está na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada para vós nos céus. Nós temos uma herança que a traça não come, o ladrão não rouba e a ferrugem não corrói. A vida eterna com Deus está no céu. Essa é a nossa vocação. Então, quando nós dizemos Pai nosso que estais nos céus, o Espírito Santo nos lembra que lá, na eternidade feliz com Deus, é o nosso lugar, é o céu. Onde o Pai está, o Filho está, e o Filho está em mim, eu estou no Pai, e viremos a vós e faremos. É isso daí.
Um outro pensamento de Santo Tomás diz o seguinte: o pensamento de que Deus, Pai, de que o Pai é nosso bem espiritual eterno, objeto da nossa bem-aventurança, a lembrança disso, nos convida com força a levarmos uma vida celeste, embora com os nossos pés no chão. Isso significa vivermos uma vida conforme a vontade de Deus. Por isso, São Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 19. Se é só para esta vida, olha a gravidade desse pensamento. Se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos, dentre todos os homens, os mais dignos de compaixão, de dó, de pena. Esses nossos que nós conhecemos podem ser parentes próximos de nós, que parece que vivem para sugar desta breve passagem nossa pela Terra o máximo que o mundo material nos pode dar. Hoje mesmo, conversando com uma pessoa, ela dizia assim: meu esposo trabalha a semana toda, sábado e domingo. E eu lembrava para ela: olha, lembra que o domingo é o dia do Senhor. E a missa? E a convivência com a família? E o descanso para o corpo? Mas parece que é uma coisa que está longe demais. E vale aquela palavra de Jesus, né? De que adianta ao homem, a mim, a você, ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se na eternidade, perder a alma para o diabo. Viver a vida materialista, gente. O material é necessário tanto quanto nos ajuda na nossa vida espiritual. Aquilo que me aproxima de Deus, aquilo que é instrumento, meio para eu me aproximar de Deus, será sempre muito bem-vindo. Mas aquilo que prende a minha alma na sua materialidade, me afasta de Deus, eu preciso dispensar. Um pouquinho por vez, talvez. Porque quando a gente fala de corte radical, nem todos são capazes, nem todos têm essa força, né? É tudo graça de Deus, mas é também aceitação nossa, né? Então, nossos compromissos da semana, eu volto a perguntar para você: você já conseguiu manter-se num horário de oração, lá no seu cantinho? Você tem conseguido, através da liturgia da palavra da missa, da liturgia das horas, das citações do catecismo, que é uma parte que me dá muito trabalho, você está conseguindo rezar uma frasezinha que seja do catecismo? Faça um exercício, né? Por exemplo, no primeiro dia, Deus está bem próximo do coração humilde e contrito. Jesus, eu sei que isso é verdade. Nem sempre eu me vejo assim, humilde e arrependido. Muitas vezes eu me vejo tão superficial no meu arrependimento, Senhor. Por isso eu vivo caindo
das mesmas coisas. Então, Jesus, se você não fizer morada em mim, se você não estiver próximo do meu coração, eu não vou dar conta. Tá vendo? Estou falando com ele, com Jesus. Obrigada, Senhor, por mais este momento. Obrigada pela inspiração. Vos peço agora, Espírito Santo, ajudai, iluminai, fortificai, ungi esta pessoa que neste momento está se abrindo para as palavras deste ensinamento. Tocai-a, Senhor, no coração, no convencimento. Obrigada, Senhor, por mais esta graça. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.